A gente estreia hoje a nossa série especial que marca os 5 anos da pandemia de coronavírus. Ao longo de 5 episódios, vamos falar sobre os impactos da doença que mudou o mundo para sempre. Na reportagem que veremos agora, o correspondente Américo Martins visitou o primeiro epicentro da Covid no mundo ocidental, na Itália. Ele relembra o começo da quarentena e mostra como a sociedade se prepara para crises futuras. Wuhan é uma das grandes metrópoles da China. Tem cerca de 10 milhões de habitantes e é conhecida como polo logístico e industrial. Além disso, atrai estudantes do mundo todo para suas grandes universidades. No meio de tanto movimento, é difícil imaginar. Mas há 5 anos, as ruas da cidade chinesa estavam desertas. A Organização Mundial da Saúde recebeu o primeiro comunicado das autoridades chinesas sobre casos de Covid-19. O Brasil registrou recorde de casos, mais um recorde de casos de Covid. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 700 mil mortos por Covid-19 desde o começo da pandemia. A preocupação com um colapso no sistema de saúde. Nós temos um problema seríssimo de coronavírus que se transformou numa grave crise internacional de saúde pública. No dia 31 de dezembro de 2019, o primeiro caso foi confirmado. Uma doença até então desconhecida, que causava tosse, febre e problemas no pulmão. Era a Covid-19. Wuhan foi o primeiro lugar do mundo a entrar em lockdown. O nível das restrições era sem precedentes na história moderna. Mas o vírus não demorou a se espalhar. Apenas um mês depois de o primeiro caso ter sido confirmado na China, outros 25 países já tinham registrado infecções. Em menos de 2 meses, o coronavírus já tinha se espalhado para quase 50 países, em todos os continentes do mundo. A CNN Brasil foi uma das primeiras equipes de TV do mundo a entrar em Codogno, o marco zero da epidemia na Itália. De lá, a Covid se espalhou pelo resto da Itália e da Itália para o mundo inteiro. 5 anos depois, nós voltamos a Codogno, a cidade que registrou o paciente número 1 da Itália e também decretou o primeiro lockdown do país. O primeiro caso foi registrado aqui neste hospital. Um homem de 38 anos deu entrada com muita dificuldade para respirar. Ele tinha saído para jantar com um amigo que havia acabado de voltar da China. Quando as autoridades decretaram o isolamento, já era tarde demais. So we asked the permission to test for COVID-19. We obtained that permission and the final result was positive. So we were facing the very first case in Italy. So the story has started like that. O comércio que hoje opera normalmente foi fechado. Só os serviços essenciais podiam funcionar. Os idosos, que compõem grande parte da população italiana, tinham a maior taxa de mortalidade. Sembrava di essere in un film, i classici film che vedi con gli zombie, gli apocalissi, perché poi essendo la prima città in cui è scoppiato, tutta Italia ci vedeva come, non so, i malati e tuttora ci riconoscono così, come la prima città in cui è scoppiato il Covid. Não demorou para a doença deixar Codogno e chegar a Milão. Eu vim aqui ao Hospital Policlínico
entrevistar o médico que, no início da pandemia, coordenou todas as UTIs da Lombardia. O que eles aprenderam aqui serviu de exemplo para o combate à doença em muitas partes do mundo. During the pandemic, we had to recruit many people who didn't have any experience in the management of patients with respiratory failure. I mean, they were working in other wards, and we had to recruit them in the ICU or in wards, and they had to learn how to take care of those patients. Quem vê a Praça do Duomo aqui no centro de Milão cheia, se esquece que esse local estava completamente deserto há 5 anos, quando as lojas de luxo da capital mundial da moda tiveram que fechar e foram os hospitais que ficaram lotados. Era a Itália se transformando no epicentro da Covid na Europa. Milano era deserta completamente, non giravano macchine, non giravano persone, c'erano solo i vigili urbani in giro. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde fez o anúncio. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. A União Europeia suspendeu as viagens não essenciais entre países do bloco. Os Estados Unidos declararam emergência nacional de saúde e, no Brasil, começou a quarentena. Entendam por determinação, obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o estado de São Paulo. Enquanto isso, os cientistas trabalhavam em tempo recorde para desenvolver uma vacina. No Brasil, o imunizante que inaugurou a vacinação da população foi a Coronavac, uma parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Um parceiro que tem uma vacina pronta, numa tecnologia segura, na qual o Butantan tinha muita experiência, se desenhou ali nesse momento uma parceria ideal. Quer dizer, nós poderíamos ajudar no desenvolvimento dessa vacina rapidamente e, com isso, contribuir para o enfrentamento da pandemia. Em janeiro de 2022, a Coronavac foi aprovada pela Anvisa e, no mesmo dia, aplicada na cidade de São Paulo. Mas mesmo com a vacina, a quarentena, que devia durar poucas semanas, acabou durando anos em várias partes do mundo. O lockdown durou muito mais tempo do que o previsto na Europa. Países que recebem turistas do mundo inteiro, como a Grécia, a Espanha e a Itália, só suspenderam as restrições mais de 2 anos depois dos primeiros casos terem sido registrados. Agora, o turismo voltou com tanta força que esses países discutem outro tipo de restrição, como, por exemplo, taxar os turistas que visitam locais como este, a Fontana di Trevi, em Roma. Turismo, digamos, normal, eu sinto uma invasão mesmo. É uma coisa que aumentou bastante. Parece que todo mundo decidiu conhecer, viajar, fazer aquilo que tinha vontade de fazer. Sicuramente oggi, dopo 5 anni, probabilmente stiamo ritornando come nel 2019, quindi stiamo tornando ai regimi di 5 anni fa pré-pandemia. Mas os especialistas dizem que é preciso estar em alerta para crises futuras. Let's be very clear. The crisis may be, but COVID remains a threat. This trauma that we've gone through, this experience that all of us have gone through, needs to propel us to invest in being ready all the time for something like this.
O coronavírus expôs a humanidade a um leque de contradições. De um lado, o medo, a dúvida e o luto. Do outro, os avanços tecnológicos, a solidariedade e a capacidade de se reinventar. Everyone was doing more than that could be normally expected. Everyone was putting all these efforts, energy to help as many people as possible. Depois de 5 anos, quase 800 milhões de casos e com efeitos que reverberam até os dias de hoje, uma coisa é fato: a Covid definitivamente mudou o mundo. No episódio de amanhã, a repórter Mariana Janjacama fala sobre a corrida para as vacinas contra a Covid-19 e sobre os avanços na área da saúde.